A saúde é um dos bens mais preciosos do ser humano. Ser saudável implica, cada vez mais, ter qualidade de vida do ponto de vista físico, mental e social. É por isso que a ciência tenta, diariamente, encontrar as ferramentas necessárias para alcançar esse equilíbrio. O desafio é claro: mais do que curar doenças, é crucial promover o bem-estar de todos, de todas as idades. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre saúde de qualidade. Entre hospitais públicos e privados, todos os anos são realizadas em Portugal cerca de 1 milhão de cirurgias e mais de 20 milhões de consultas médicas têm lugar nas unidades de consultas externas. Só no ano passado, quase 1/3 dos portugueses com mais de 16 anos dizia sentir-se limitado na realização de tarefas consideradas comuns devido a um problema de saúde. E essa incapacidade na vivência plena do cotidiano é algo que não passa ao lado dos médicos que prestam serviço nas unidades hospitalares portuguesas, como nos explica Rui Guimarães. Hoje, quando falamos em qualidade em saúde, estamos muito preocupados, mais do que os números, mais do que a cirurgia ou mais do que o internamento, de como é que a pessoa sai dessa cirurgia ou sai desse internamento. Se, por exemplo, alguém sofre um acidente vascular cerebral, um AVC, e sai do hospital, apesar de todos os cuidados, todos os medicamentos, numa cama, dependente de uma terceira pessoa para se alimentar, para sobreviver, obviamente não tem a mesma qualidade em saúde que uma pessoa que sai reabilitada, a conseguir até, quem sabe, regressar à sua atividade profissional que tinha antes. E, portanto, qualidade em saúde versa a forma como o indivíduo acaba por ser reintegrado. Ou, por exemplo, fazemos uma intervenção cirúrgica e o resultado dessa intervenção cirúrgica, por exemplo, numa cirurgia de catarata, é a pessoa ser capaz de deixar de usar óculos e de retomar a cuidado visual próxima de quando estava no pleno da sua capacidade, ou ter tido uma complicação dessa mesma cirurgia e até ficar eventualmente pior ou não ter melhorado. Para todos os efeitos, um e o outro caso contam como números, conta como mais um internamento e conta como mais uma cirurgia, mas na verdade fazem toda a diferença a forma como é o outcome, o valor que acrescentamos à vida daquela pessoa enquanto lhe demos saúde. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a esperança média de vida à nascença em Portugal aumentou para 81 anos, mas viver mais tempo implica, inevitavelmente, uma maior probabilidade de vir a sofrer de uma doença crónica. É também por isso que o cancro, as doenças autoimunes e os organismos resistentes a antibióticos continuam a merecer uma atenção especial por parte dos cientistas. Encontrar novas e melhores formas de combater estes problemas é uma prioridade para uma equipa de investigação da Universidade de Aveiro, como nos mostra a investigadora Mara Freire. E é aqui que entram os biofármacos, ou seja, fármacos, mas de origem biológica, portanto de origem natural. O biofármaco que provavelmente estará mais próximo do mercado é a imunoglobulina Y, que é um anticorpo ou uma proteína naturalmente presente na gema de ovo. Pois bem, este anticorpo, a imunoglobulina Y, existe naturalmente no sangue das aves e é produzido naturalmente pelo seu sistema imunitário para combater os mais diversos patógenos ou micro-organismos e que, por sua vez, passa para a gema de ovo, no fundo, como forma de proteção à nova ave que se viria a desenvolver. No fundo, é um processo semelhante ao que acontece nos humanos com a transferência de anticorpos através da placenta. No entanto, estes anticorpos, ou a imunoglobulina Y que está presente na gema de ovo, não é utilizada atualmente como biofármaco em larga escala, porque existe uma certa complexidade na gema de ovo que não permite a sua obtenção com um elevado grau de pureza, portanto o grau de pureza exigido pelas agências regulamentares a um baixo custo. E é aqui que a nossa equipa de investigação entra, nomeadamente no desenvolvimento de processos de purificação mais eficientes e de menor custo para a purificação destes anticorpos presentes na gema de ovo. Nos últimos anos temos dedicado a esta linha de investigação, tendo desenvolvido já 2 processos de purificação que permitem obter estes anticorpos com um grau de pureza superior a 98% e com um elevado rendimento, permitindo, portanto, a sua administração intravenosa em humanos. Felizmente desenvolvemos 2 processos que estão patenteados pela Universidade de Aveiro e que posteriormente foram licenciados à spin-off Ria PureTech, uma spin-off da Universidade de Aveiro e que visa agora avançar com os passos necessários
para a produção destes anticorpos específicos, mas para o combate a bactérias multiresistentes. Sendo certo que as doenças não surgem apenas em idosos, a realidade é que, geralmente, é a faixa mais velha da sociedade aquela que necessita de maiores cuidados de saúde. Preocupamos todos com qual é a nossa esperança de vida, se vamos viver até aos 90, se vamos conseguir chegar aos 100 anos, mas preocupamos às vezes pouco de qual a qualidade com que vamos viver esses anos. Se vamos ter qualidade de vida suficiente, por exemplo, para ainda pegar numa bicicleta e ir à praia de bicicleta, ou se ficamos dentro da nossa casa dependentes de uma pessoa que nos ajuda a vestir, que nos ajuda a dar banho, que nos ajuda a alimentar-nos e, portanto, a qualidade em saúde também versa muito com aquilo que é a possibilidade, numa fase de idade mais avançada, retomarmos uma vida que nos permita ter alguma qualidade de vida, e qualidade em saúde é também isso. É numa sociedade cada vez mais envelhecida, como também acontece em Portugal, que uma nova área da medicina, a medicina regenerativa, tem assumido uma maior importância. Problemas como a degeneração de cartilagens e tecidos ou a perda de dentes são atualmente impossíveis de resolver de forma natural. Mas o investigador João Mano mostra-nos que há passos importantes a serem dados para ultrapassar estes problemas. Há uma área emergente na medicina, que é designada por medicina regenerativa, que tenta potenciar a regeneração dos tecidos, que é uma coisa que não se consegue fazer naturalmente no corpo humano, mas por via indireta, utilizando, por exemplo, biomateriais ou células e a sua combinação para tentarmos desenvolver tecidos que sejam funcionais em laboratório para depois serem implantados nos pacientes. Portanto, há basicamente duas estratégias para se desenvolver esses dispositivos combinando células e tecidos. O primeiro é desenvolver um dispositivo já previamente formado, feito de um biomaterial biodegradável, com a forma correta, que normalmente é a forma do defeito do paciente. E depois são colocadas as células para colonizar aquele volume e depois essas células vão proliferar, vão criar a sua própria matriz. E aí temos a peça completa que depois, por cirurgia, pode ser implantada no paciente. Outra forma, que é aquela que nós também estamos a usar bastante, é uma forma mais de baixo para cima, portanto fazer inicialmente pequenos dispositivos à escala submilimétrica, diria eu, para criar pequenas unidades que depois vamos juntá-las, tal como, se calhar mais fácil de perceber, como um jogo de Lego ou um jogo de Tetris, em que nós vamos juntando as peças já previamente maturadas ou meio vivas, não é? E construir o tecido que depois possa ser implantado. E isso é muito importante porque os nossos tecidos e os nossos órgãos são extremamente complexos, são muito heterogéneos em termos de anatomia, de tipos de células e como é que elas são organizadas. Essa maneira de fazer a junção dessas unidades, há várias formas de o fazer. Uma delas, por exemplo, é usar metodologias de bioimpressão, que permite imprimir no espaço aquilo que nós quisermos, juntando já então esses elementos, os biomateriais e as células, mas juntando esses pequenos elementos. Esta metodologia é que está na base dos projetos que conseguimos e financiados pelo Conselho Europeu de Investigação. E nós conseguimos 2 projetos. O primeiro, que está a acabar, pretende desenvolver essas tais tecidos em miniatura, quase como pequenas vesículas, onde nós criamos vida de uma forma muito controlada em cada uma delas. E a outra, que vai começar agora, vai nos permitir juntar essas pequenas unidades em peças macroscópicas, também, portanto, de um tamanho compatível com aquilo que nós precisamos para uma determinada terapia. Apesar da emergência de cada vez mais áreas diferenciadas dentro da medicina, existem muitas questões para as quais a ciência ainda não tem resposta. Porque é que ocorre o envelhecimento? É uma delas. E foi para encontrar essas e outras respostas que surgiu em 2014 o Instituto de Biomedicina de Aveiro, a unidade de investigação da Universidade de Aveiro que mais se dedica à investigação na área da saúde. Eu costumo dizer que eu tenho boas notícias e más notícias. As más notícias é que todos nós vamos morrer. As boas notícias é que dentro de nós há algo que é imortal. E esse algo é a linhagem germinal. A linhagem germinal é a linhagem celular que dá origem aos gâmetas, aos espermatozoides e aos ovócitos ou ovócitos, e que é uma linhagem celular que é imortal,
tem uma capacidade proliferativa ilimitada e é uma linhagem que tem capacidade de dar origem a todas as células do nosso organismo. Pelo que nós estudarmos o que é que faz estas células únicas, porque é que elas são tão diferentes das outras, nós estamos verdadeiramente a tentar responder a questões básicas da biologia. Porque é que ocorre envelhecimento? Porque é que a proliferação, quando é anormal, pode dar origem a patologias? Hoje em dia a investigação científica é feita com muitos organismos modelo, levedura, mosquinha da fruta, peixe-zebra, ratinho e muitos mais. E todos estes organismos modelos dão uma contribuição fundamental para compreendermos melhor como é que nós, ser humano, funcionamos. Eu trabalho essencialmente com biologia do RNA, com moléculas de RNA. E o que é o RNA? O RNA é aquela molécula que faz a ponte, de acordo com o dogma da biologia, entre a informação genética que está contida numa molécula de DNA e a produção de uma proteína, que é codificada por este material genético. Há diferentes tipos de RNA. O RNA mensageiro, que é o tal que leva a mensagem do DNA, e depois diversas outras moléculas de RNA que auxiliam o processo de tradução. Para que este RNA seja estável e seja eficientemente traduzido, é muitas vezes modificado. Existem várias modificações químicas em diferentes bases destas moléculas de RNA que são essenciais também para o processo de tradução e para que a proteína seja corretamente traduzida. Em muitas doenças, o que já se viu é que estas modificações químicas do RNA estão alteradas e não se sabe ainda muito bem o porquê é que isto acontece. E então nós tivemos aqui uma ideia, que foi uma hipótese, que foi tentar perceber de que forma é que estas modificações também podem eventualmente ser alteradas em resposta a uma infecção. Isto é um projeto de conjunto com o Laboratório de Virologia aqui do IBMED, em que nós tentamos perceber se, após a infecção, há ou não alteração do nível destas modificações das diferentes moléculas de RNA e de que forma é que isto condiciona depois a síntese proteica, quer do hospedeiro, quer do vírus. E isto pode representar no futuro alguns potenciais alvos terapêuticos e moléculas para modelar esta síntese. Sabias que a Organização Mundial de Saúde produziu um compêndio onde dá a conhecer novas tecnologias de saúde que podem ser utilizadas em países que tenham infraestruturas e recursos limitados? Entre as tecnologias referidas, destaca-se, por exemplo, um medidor de frequência cardíaca para recém-nascidos, que permite evitar mortes por oxigenação insuficiente ou lesões cerebrais permanentes. O NeoBeat mostra-se útil ao funcionar como uma espécie de bracelete colocada diretamente no tronco úmido do recém-nascido, captando os sinais cardíacos, o que vai orientar os profissionais de saúde na realização de ventilações eficazes. Outro produto que integra a lista é um aditivo, em forma de pó, que pode ser misturado com os desinfetantes habituais, levando a que estes assumam a cor azul, permitindo identificar facilmente quais as áreas já desinfetadas. O produto torna-se incolor após alguns minutos e já demonstrou levar a melhorias significativas nas técnicas de desinfecção. O que a Organização Mundial de Saúde destaca são soluções rápidas que possam ser acessíveis e que são cruciais promover para uma maior igualdade no acesso global aos cuidados de saúde. A pandemia de Covid-19 veio evidenciar fragilidades em várias áreas da saúde, ao mesmo tempo que nos mostrou a necessidade de tornar a saúde mais acessível a todos. O caminho para uma saúde de qualidade e de acesso justo só pode ser feito com inovação, ancorada numa união de esforços. É por isso que em Aveiro, junto ao hospital, vai nascer o Centro Académico Clínico. Fomos falar com dois dos intervenientes no projeto, Artur Silva e Rui Guimarães, para perceber quais os benefícios desta união entre a comunidade hospitalar e a academia. O Centro Académico Clínico resulta de uma aposta e das vontades da Universidade de Aveiro e dos seus parceiros. Existem muitos dos nossos investigadores que poderão colaborar. Logicamente que, se nós conseguirmos ter um centro físico onde os investigadores possam coexistir, essa colaboração poderá aumentar ainda muito mais. O Centro Académico Clínico não é pensar em que a Universidade vai só dar ações de formação ou vai promover cursos, não, é tudo em conjunto. Por isso, os membros destes centros hospitalares serão estudantes e serão também formadores, ou seja, é algo em conjunto. O resultante desta investigação clínica e de translação e de formação, o que nós vamos promover é que os cuidados de saúde que são fornecidos à região e a nós próprios sejam melhores. A investigação em saúde e estas parcerias com as universidades são fundamentais porque não podemos ter uma investigação em saúde apenas assente em modelos teóricos.
Nós precisamos ter investigação em saúde em modelos reais, em pessoas reais. Hoje, quando vamos testar um medicamento, não podemos testar um medicamento de uma pessoa que não tem doenças nenhumas. Precisamos de ver como é que se comporta no insuficiente renal, no insuficiente hepático e, portanto, o hospital é o terreno onde essas pessoas reais existem. Tratamos doentes de todas as especialidades e é fácil encontrar para dentro de cada patologia doentes reais que a academia pode utilizar para fazer investigação. Estamos neste momento até a trabalhar inclusivamente para uma unidade de ensaios fase precoce, ou seja, podermos ter internados aqui no hospital doentes reais a fazer, digamos, testes para comportamento com novas moléculas, por exemplo, e isso é algo que a universidade nunca poderia ter. Porquê? Porque obriga a ter uma instalação que tenha camas de internamento, staff de internamento, uma equipa de emergência pronta a responder 24 horas e, portanto, isso tudo um hospital tem por natureza já disponível. A fórmula do elixir da vida eterna está longe de ser encontrada, mas numa sociedade que vive cada vez mais anos, espera-se que viva melhor. Ainda existem doenças por erradicar, milhões de mortes que podem ser evitadas e muitas vidas por cuidar. A realidade é que a saúde é uma pedra basilar da vida humana. Assegurar que todos os povos do mundo tenham acesso a ela, mais do que uma utopia, é garantir que todos somos iguais. Estas foram as inovações de hoje. Até ao próximo programa e não esqueçam que a ciência não tem limites.